Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal, e nesse vídeo vamos abordar o mapa de hidrologia e drenagem urbana, pessoal. Desde já quero te pedir humildemente que, se não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Isso me ajuda bastante, pessoal, de verdade, peço humildemente que me dê esse privilégio, tá bom? Bom, pessoal, antes de iniciar, eu fiz esse mapa com vários grupos de estudo ao longo dessa última semana. Portanto, se você ainda não fez seu mapa, me manda um WhatsApp. O prazo está acabando. Vai ser um prazer ajudá-lo, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá? Esse é o nosso querido mapa de hidrologia e drenagem urbana, uma matéria muito legal. Eu sou engenheiro civil, né? E essa foi uma das matérias que eu mais gostei do meu ciclo profissional. Depois que a gente acaba o básico e na fase final do curso, a gente tem matérias específicas da nossa área. E uma delas é a hidrologia e drenagem urbana, e é uma matéria que eu gosto muito. Então é um prazer gigante estar aqui com vocês, fazendo esse mapa juntamente com vocês sobre esse tema. Bom, pessoal, então vamos lá? Aqui ele dá uma contextualizada, nos fornece dados importantes aqui nesse trecho. E a primeira etapa é a seguinte: inicialmente traga uma solução que contribua para a redução do volume de água em casos em que as bocas de lobo não forem suficientes para efetuarem a drenagem. Porém, é importante que a solução apresente também benefícios para a população. Dessa forma, qual seria uma boa solução para melhorar a drenagem e ainda gerar uma melhor valorização local? Desenvolva uma solução e apresente esses pontos de melhoria e indique de qual forma essa solução irá diminuir o volume de escoamento de água da região. Bom, perfeito, pessoal. Muito legal isso, que consiste em solução de drenagem urbana. Pessoal, tem várias proposições, então eu até separei um slidezinho que eu abordei junto com os grupos de estudos, nos quais eu auxiliei na resolução desse mapa. Eu vou compartilhar com vocês agora algumas sugestões de soluções de drenagem urbana, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá então. Bom, soluções de drenagem urbana. A drenagem urbana, de modo bem simples, né, ela pode ser classificada como gerenciamento das águas de origem da chuva, tá bom? E aí, pessoal, a ausência da drenagem urbana, infelizmente a gente nota isso bastante em diversos locais do nosso querido Brasilzão, gera uma série de problemas. Os principais deles são enchentes, que nada mais é do que elevação, né, do nível d'água no canal de drenagem, que ocasiona um aumento gigantesco da vazão, e é por isso que em determinados casos drásticos a gente vê que quando chove há enchente, e essa enchente vai levando tudo, justamente pelo esse aumento gigante da vazão. E a vazão implica numa força muito grande da água, né, que vai carregando todo e qualquer obstáculo pela frente. Além disso, pode ocasionar alagamentos, que é o acúmulo momentâneo de água em alguns locais que possuem capacidade de drenagem, justo. E também um outro problema clássico da ausência de drenagem urbana consiste nas inundações, que é quando o solo fica encharcado e perde a capacidade de absorver água. Essa água ocorre para riachos e rios e acaba transbordando. Exemplos clássicos de problemas oriundos da ausência de drenagem urbana, que eu creio que é de conhecimento de todo mundo. Bom, pessoal, a gente já sabe que a drenagem, sabe quais são os problemas que podem ser gerados a partir da ausência ou da deficiência de uma drenagem urbana. E quais são as soluções? Então, pessoal, quais são essas soluções? Vamos lá? Bom, a primeira solução que a gente tem são fachadas, muros e coberturas verdes. Uma segunda proposta, também viável e possível, consiste em hortas urbanas. Também temos pavimentos drenantes. Além disso, jardins de chuva é uma boa solução de drenagem urbana, bastante utilizada, e também alagados construídos. Ótima alternativa. E agora a gente vai abordar um pouquinho mais sobre cada uma dessas opções. Bom, pessoal, as fachadas e muros e coberturas verdes, eu acredito que de todas, talvez seja a que seja mais conhecida da população em geral. Creio que todo mundo já viu uma figurinha dessa aqui à direita, seja uma fachada verde na parte vertical, ou seja, muros verdes,
ou mesmo uma cobertura verde, conforme vocês podem verificar nas imagens. Bom, essas soluções elas empregam espécies verdes similares aos jardins, mas justamente integrado aos elementos das edificações, que dá justamente esse efeito estético bem legal e, claro, além disso, ajuda bastante na drenagem. Por quê? Porque através dessas espécies vegetais que estão atreladas à edificação, essas espécies elas diminuem o escoamento superficial. Então, o volume e a vazão de água sobre a superfície é bem menor, o que ajuda bastante o sistema de drenagem local, desafoga um pouco o sistema, beleza? Além disso, essa solução ela traz várias vantagens, além, claro, da redução do escoamento superficial. A gente tem um conforto térmico que é naturalmente elevado. Essas superfícies elas atuam como eficientes isolantes térmicos graças às camadas de substratos justamente da vegetação, por diminuir significativamente a necessidade de energia para a climatização de ambientes. Os telhados e muros verdes também contribuem para a diminuição de CO2. Então, é de fato uma solução bastante sustentável. Além disso, tem a qualidade de ar, justamente pelo fato de reterem o carbono e, claro, o isolamento acústico. Ele acaba sendo aprimorado porque a vegetação absorve e isola a ação de determinados ruídos. Bom, a segunda alternativa listada foi justamente as hortas urbanas. Inclusive, essa segunda figurinha de baixo é lá em São Paulo. É uma horta urbana implementada por uma determinada ONG. Bom, pessoal, as hortas urbanas elas podem ser compreendidas como uma forma de agricultura realizada dentro dos limites urbanos, bem objetivo e claro, podendo ser utilizados de espaços privados, por exemplo, quintais, ou espaços públicos, como praças ou parques. Uma das grandes vantagens desse sistema é justamente a possibilidade de produção de alimentos sem uso de agrotóxicos. O desenvolvimento de hortos urbanos pode ser realizado em áreas degradadas ou abandonadas, o que irá ajudar o desenvolvimento econômico justamente da população local. Assim, a diminuição de necessidade de transporte de alimentos de longas distâncias, reduzindo não só o custo, mas também a emissão de gás de efeito estufa, ou seja, é uma solução evidentemente bastante sustentável, pessoal. Tranquilo? Uma outra solução que eu coloquei, também muito conhecida, creio de todos vocês, são os pavimentos drenantes ou pavimentos impermeáveis. Bom, eles consistem em pisos que normalmente são de concreto, que têm a capacidade de drenar a água, justamente devido à sua permeabilidade, diminuindo assim o quê? O escoamento superficial. E pode ser dividido em dois grupos, né, pessoal? E eu coloquei a figura dos dois. Pavimentos que possibilitam a drenagem em suas juntas, que é a figurinha de baixo, que eu acho que é o mais comum, né? Provavelmente todo mundo já viu um desse. E também aqueles pavimentos que são porosos, que é justamente a figurinha superior. Esse segundo grupo, naturalmente, ele tem que ser o quê? Mais eficiente, né? Por quê? Porque a área na qual ocorre a infiltração da água é maior. Logo, o poder de infiltração, né, é maior. Mas, evidentemente, as duas soluções são bastante viáveis, pessoal, e cumprem com eficácia o objetivo. Outra solução, pessoal, que eu acho bastante interessante, e tem muito lá na Europa. Eu fiz meu mestrado lá fora, né, na França, e lá tem muito. Na cidade de Lyon, onde eu estudava, na École Nationale de Travaux Publics de l'État, tem bastante jardim de chuva. A gente vê na beira das calçadas muito jardim de chuva. É uma solução que, além de reduzir o escoamento superficial, ela traz um aspecto bem legal para a cidade, esteticamente falando. Bom, então, por definição, eles são, os jardins de chuva, né, eles são projetados para contribuírem para a limpeza, infiltração e diminuição do escoamento da água de chuva. A água escoada durante essas chuvas passa por entre as plantas, pedras e outros elementos que possam fazer parte do jardim. Dessa forma, são retiradas partículas em suspensão e poluentes presentes na água, pelo solo e capacidade filtrante das plantas e suas raízes. Eles podem ser implantados próximos a calçadas e vias de tráfego em canteiros centrais ou até mesmo dentro de lotes. Bom, além dessas vantagens, pessoal, como eu disse, eu gosto muito de jardins de chuva, eu acho bem legal. Além dessas vantagens,
Outros elementos positivos que a gente consegue com os jardins de chuva é justamente a irrigação natural das plantas e árvores, o que gera, consequentemente, economia de água e custos para os cidadãos e para, evidentemente, a gestão pública, né? Além disso, a gente vai ter o quê? Abastecimento do lençol freático e, claro, a melhoria do que a gente chama de microclima local, devido ao quê? Devido à umidade do ar pelo processo de evapotranspiração das plantas, o que acarreta, então, na diminuição das ilhas de calor, né? E trazem melhoria estética, de conforto para o local de implantação. Então, lembra aquele processo de evapotranspiração das plantas, que vocês provavelmente viram lá no ciclo hidrológico, o ciclo da água, beleza? E por fim, pessoal, eu trouxe mais uma solução, não só, e várias soluções para vocês ficarem bastante municiados para tirar aquela 10 no mapa de vocês. Uma outra alternativa, meus queridos, são os alagados construídos. Talvez essa é a solução menos frequente, menos conhecida aqui, pelo menos. Bom, em que consistem os alagados construídos, pessoal? Eles podem ser definidos como espaços alagados com presença de plantas aquáticas chamadas de macrófitas, como tábua, aguapé, papiro, capim-elefante, entre tantas outras, que podem ser utilizadas para o tratamento natural de efluentes, ou seja, de esgotos. O tratamento é realizado pelo ecossistema formado entre as raízes das plantas e comunidades de micro-organismos que se formam no corpo d'água. É bastante indicado para lugares sem recursos, como comunidades carentes ou espaços com grande área, como parques zoológicos, etc. As principais vantagens são ter um custo bastante baixo, aumento da biodiversidade local e, evidentemente, a melhoria do microclima, porque vai ocorrer aquele processo que eu elenquei na solução anterior, processo de evapotranspiração das plantas, que vai diminuir as ilhas de calor, pessoal. Beleza? Bom, pessoal, tá aí várias soluções de drenagem urbana para vocês mandarem um 10 naquele mapa, tá bom? Bom, pessoal, então, se a gente volta aqui no nosso mapa, então tá aqui, letra A, etapa 1, dissertativa. Eu dei para vocês vários elementos e agora é só vocês dissertarem sobre. Evidentemente, pesquisa um pouco sobre a solução que vocês considerem mais viável e manda ver, pessoal, garantir aquele 10. Bom, na letra B, a gente tem já um probleminha numérico, que ele pede para determinar a vazão de projeto através dos dados fornecidos pela equação IDF, onde o coeficiente de escoamento C será dado por composição das superfícies conforme tabelas indicadas. Considere, na área residencial, 60% da área permeável e 40% da área impermeável. Além disso, nas áreas públicas, 70% das áreas residenciais são constituídas de 70% de áreas residenciais e 30% de áreas de pavimento impermeável. Pessoal, bom, probleminha clássico, só que aqui eu quero chamar um pouco de atenção porque esse se representa quem? É o nosso famoso coeficiente de Hanover. Só que aqui o cálculo vai ser um pouquinho diferente, porque a nossa área, ou melhor, as áreas de análise, elas são constituídas não só de um elemento, mas de uma composição de partes residenciais, onde tem parte permeável e impermeável, e nas áreas públicas a gente vai ter essa parte residencial e uma parte de pavimento impermeável, ou pavimento asfáltico, tá bom? Então, pessoal, como gerou bastante dúvida, eu vou fazer o coeficiente da área residencial. Vou tentar fazer um passo a passo aqui para facilitar a vida de vocês. Bom, então vai ficar assim, ó, pessoal. Para a gente calcular, como que a gente calcula, pessoal, aquela vazão? Essa vazão aí. A gente tem aquela formulinha. Vocês lembram ou não? A formulazinha que a gente usa justamente para calcular essa vazão, meus queridos? Então, pessoal, a vazão, ela é dada pelaquela formulazinha, que é igual a 0,278 vezes o C vezes o I vezes o A, meus queridos. Vocês lembram disso, sim ou não? Bom, beleza, professor Matheus, mas quem é cada um dessa fórmula? Tranquilo, meus queridos, vou informar para vocês. Isso aqui é o nosso COEF de Hanover, lembra dele? COEF de Hanover, lembra dele?
Bom, quem é o I? Bom, o I, meus queridos, é a nossa querida intensidade da chuva. Ah, professor Matheus, mas quem é essa intensidade da chuva? Qual o valor dela? Então, pessoal, ele deu lá no enunciado. Olha aqui, ó. Eu até tirei um print aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O enunciado tá aqui, ó. Ele dá. Tá vendo? Olha esse quadradinho aqui. E aí eu colei aqui no nosso caderninho. Então, a intensidade da chuva, ela tá aqui, ó. Intensidade da chuva, beleza? Entendeu? Tranquilo, né? E aí, pessoal, lembrando das unidades, né? A gente não pode esquecer. Essa intensidade da chuva, nesse cálculo, ela tem que estar o quê? Em milímetros por hora. Então, isso é fundamental nessa questão. Coeficiente de Hanóff é adimensional. E, por último, a gente tem o A. O A representa o quê? É a nossa querida área da bacia. E, claro, isso é fornecido, né? E lembrando que a área da bacia, ela tem que estar em qual unidade? Quilômetros quadrados. Pô, pessoal, não vamos errar isso, hein? E qual o valor do nosso problema? Tá aqui, ó, pessoal. A área da bacia, ela está aqui, ó, pessoal. Beleza? Entendeu? Tranquilo, né? Bom, pessoal, a grande dificuldade dessa questão, repara que aqui a gente já tem, aqui a gente já tem. É só calcular esse rapazinho aqui, que é o coeficiente de Hanóff. Então, pessoal, passo a passo, ele consiste no seguinte, pessoal, no coeficiente de Hanóff. Ora, o coeficiente de Hanóff, como a gente quer o quê? O dimensionamento justamente da rede, então vai ser o coeficiente da rede, ou seja, o coeficiente da área pública, pessoal. Então, ó, mas só que para o coeficiente da área pública, então eu vou colocar aqui, ó, o coeficiente, sei lá, da área pública, vou escrever assim. Então, para determinar esse coeficiente da área pública, eu vou precisar de quem? De dois elementos. O coeficiente do pavimento asfáltico, que isso é bem tranquilo, né? É tabelado. Por quê? Porque é asfalto de concreto, né? Mas ele dá pra gente esse coeficiente. Beleza? E aí, o que mais? Ele dá pra gente na tabela, tá, pessoal? Coeficiente do pavimento, então é só constar a tabela, né? Tem lá pavimento asfáltico, algo assim nesse sentido. E além disso, eu vou precisar de quem? Para definir, eu vou precisar do coeficiente da parte residencial. Entendeu a ideia? Bom, meus queridos, então isso aqui é o quê? Isso aqui é pela tabela, então é tranquilinho. Agora o residencial não é tão tranquilo. Por quê? Porque eu vou ter que calcular, uma vez que a parte residencial, ela é o quê? Composta de uma parte permeável e impermeável. Bom, pessoal, nesses casos, a gente costuma fazer o quê? Uma tal da média ponderada, pessoal, para determinar esse coeficiente. Então, ó, antes de calcular o da área pública, primeiro a gente tem que calcular o quê? O COEF da área o quê? Da área residencial, meus queridos. Bom, e como a gente calcula? Pessoal, nesses casos, eu fiz um projeto uma vez, estava um projeto científico lá na faculdade, e aí a gente teve que fazer uma média ponderada. É o processo clássico. E aí, pessoal, vai ser quem nesse caso? Bom, o da parte residencial, então, ele vai ser uma média ponderada a partir da composição da área residencial. Ora, eu tenho que 60%, ou seja, 0,6 é permeável e 0,4 é impermeável. Então, eu vou colocar o quê? Então, vai ser como? Isso aqui, a média ponderada vai ser... Eu vou ponderar com as proporções. Então, 0,6 vezes o COEF permeável, dada a composição, mais 0,4 vezes COEF da área impermeável. Impermeável e tudo isso sobre a soma dos pesos, que é 0,6 mais 0,4. Tranquilo, né? Então, esse coeficiente residencial, pessoal, vai ser quem? Ora, agora a dificuldade é só determinar quem é o permeável, esse cara aqui, e quem é o impermeável. Então, pessoal, da área permeável, o que ele nos fala? Se a gente verifica lá na nossa tabelinha, deixa eu ver se eu coloquei ela aqui, ó. Tá aqui. A nossa tabelinha, pessoal, tá aqui. Superfícies. Bom, a gente tem cobertura por grama, né? Conforme foi enunciado. Só que aí tem duas opções. Ou é grama areia ou é grama solo pesado. E aí, qual dos dois a gente vai escolher?
Ora, pessoal, lembra que a gente está falando de uma área residencial. Ora, se tem área residencial, estou falando do solo, esse solo vai ser o quê? Vai ser naturalmente compactado. Uma vez que eu tenho um solo compactado, significa o quê? Que eu tenho uma maior densidade de solo por metro quadrado. Vocês concordam? Porque em que consiste a compactação? Consiste no rearranjo grão a grão, de modo que o espaço dos vazios seja preenchido. Portanto, fica um solo mais pesado. Então, pessoal, a gente vai usar essa partezinha aqui. Beleza, e agora a gente tem que determinar o valor em função da declividade. A gente tem 3 opções. Só que aqui ele nos informa, olha aqui, ó, a declividade da via é 0,005, beleza? Então, pessoal, a gente vai encontrar o quê? A gente vai usar o quê? Perdão, a declividade plano, né? Como é uma área residencial, pode ser plano até médio, mas eu aconselho vocês usarem o plano, porque se vocês olham bem, 2% é o plano, só que 2% é 0,012, 0,02, gente. Isso é muito pequeno. No médio, a gente vai estar o quê? No médio, a gente vai estar de 2 a 7%, ou seja, vai estar de 0,02 até 0,07, beleza? No nosso caso, a gente tem o que? A gente tem 0,005, ou seja, eu tenho 0,005, isso aqui corresponde a, multiplicando por 100, a vírgula está aqui, né? 1, 2. Isso aqui corresponde a 0,5%. Ou seja, a declividade é menor do que os 2%. Então, ela é, entre aspas, mais do que o plano, né? Então, naturalmente, a gente vai usar o plano, né? Porque está nesse limite. Então, pessoal, só que no plano a gente tem uma faixa de valores entre 0,13 e 0,17. Qual que eu uso? Pessoal, pega o maior, porque é o caso mais favorável. Então, vamos escolher o quê? 0,17. Então, o coeficiente na área permeável, a gente pegou aqui, que é 0,17, meus queridos. Então, aqui, ó, o CP nosso, aqui, ó, vamos voltar lá, vai ser vezes 0,17, que é o vezes, mais 0,4 vezes a área impermeável. Só que o impermeável, para a parte residencial, é o que? Consiste no telhado, né, pessoal? Então, ó, o telhado está aqui, ó. O telhado que corresponde a 0,75 até 0,95. Pegando mais favorável, a gente vai ter 0,95. Então, coloco isso aqui na minha equação. 0,95 sobre 0,6 mais 0,4 dá 1. E agora é só fazer essa continha, pessoal. E a gente vai ter o nosso COEF residencial. Vamos fazer essa continha juntos? Só um instante. Tá aqui. Então, calculator. A gente tem 0,6 vezes 0,17, que dá 0,102. Então, 0,102 mais 0,4 vezes 0,95, que dá 0,38. 0,38 sobre 1, então nem precisa colocar 1. Então é 0,38 mais 0,102, que dá 0,482. Tcharam! 0,482. Tá aqui o nosso COEF residencial. Ufa! Entendeu, pessoal? Tranquilo, né? Bom, pessoal, agora com o residencial ficou fácil calcular o da área pública, hein? Já tenho esse aqui pela tabela, show de bola. Mesmo processo. Média ponderada, considerando a proporção da composição da área pública, e vocês vão ter então o coeficiente da área pública, que representa o coeficiente de runoff, que a gente vai utilizar no cálculo da nossa vazão. Beleza, pessoal? Entendeu a ideia? Bom, meus queridos engenheiros, eu espero que vocês tenham compreendido. A ideia foi ajudar vocês. Reforçando, se ainda não terminou esse mapa, manda um WhatsApp que vai ser um prazer te ajudar. O tempo está esgotando, o mapa não é pequeno, tem várias nuances, então não deixe para a última hora, pessoal, beleza? Bom, meus queridos, espero que tenham entendido, fiquem com Deus, força aí nessa reta final de módulo e nos vemos no próximo vídeo, meus queridos. Tchau, tchau!